Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que você faça um extraordinário dia, que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Fechem os olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te agradecer ao Pai por mais um dia. É chegada a metade do nosso propósito, Pai. E eu te peço, Deus, para que o Senhor venha falar infinitamente mais ao nosso coração. Renova, Senhor, as nossas forças. Já começa renovando as nossas forças, ó Pai. Pois, infelizmente, muitos se pereceram no caminho. Nós começamos com uma turma grande, ó Pai, e, infelizmente, devido aos desafios, as pessoas param. Mas eu te peço, Deus, que o Senhor renove a nossa força nessa manhã para que nada venha nos paralisar, ó Pai. Nem o medo, nem a acusação, nem a injustiça, nem a frustração. Que a gente tenha total certeza, ó Pai, que tudo provém de Ti, o Senhor tem um propósito de todas as coisas. Que talvez realmente esteja muito difícil, esteja muito desafiador, mas o Senhor está no controle, e isso será para nos amadurecer, pois estamos buscando por sabedoria, Pai, e a sabedoria é um estilo de vida. Nós precisamos ser ensinados. Então, Pai, que o Senhor renove as nossas forças para que a gente possa continuar a ser ensinados. Renova nossas forças, ó Pai, para que a gente continue crendo e esperando no Senhor. Não porque estamos buscando algo ou somente um tesouro, não, é porque estamos buscando a Ti. Queremos ter um coração mais reto, queremos ter uma vida transformada, queremos viver completamente para Ti. Qualquer outra coisa será uma recompensa, será um bônus. Mas o nosso alvo é o Senhor, ó Pai. Então, tira agora, Pai, de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, ó Pai, a acusação do nosso inimigo. Que começa a cair por terra, ó Pai, tudo que o inimigo tem tramado contra a gente. Eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, restaura, renova, cuida de cada coração e cada mentalidade aqui, ó Pai. Porque grande tem sido a afronta, Senhor. Mas o Senhor está no controle de tudo, então, se não for possível nos tirar desse buraco, mudar a nossa história de imediato, nos dê o alívio, nos dê o renovo. Que nesse momento, ó Pai, eu me esvazie de mim mesma e que o Espírito Santo do Senhor tome o lugar. Usa-me, Senhor, para trazer a Tua palavra. Usa-me como boca do Senhor aqui na terra. Usa-me como um instrumento do Senhor. E prepara o nosso coração, Senhor, para receber a Tua palavra. Nos dê discernimento do que aqui hoje for falado. Durante o dia, que o Senhor confirme a Tua palavra. Mas mais do que tudo, ó Pai, o renovo. Nós temos mais 16 dias pela frente. Nós precisamos do renovo, Pai. Nós precisamos de Ti. Ainda não está claro. Ainda não está entendido. Mas traz, Senhor, a Tua resposta. Traz, Senhor, aquilo que é da Tua vontade, aquilo que é do Teu querer. Começa a mudar por completo a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Tende compaixão e misericórdia de nós. Nós somos falhos, fracos, nós somos pecadores, Senhor. Mas estamos aqui buscando o Senhor o renovo. Então tira do nosso coração e da nossa mentalidade toda acusação, medo, vergonha. Todos os nossos traumas. Desce uma unção hoje nova dos céus, ó Pai. Para que o Senhor literalmente nos dê um novo lugar. Para que a gente possa assumir o lugar de filho. Para que a gente não passe mais a nossa vergonha. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia. Gente, quase que eu não acordo hoje. Eu não vi o despertador, vocês acreditam? E eu dormi cedo, eu não dormi tarde, não. Mas eu não vi o despertador.
Hoje a gente vai dar mais um passo, né? E é aquilo que a gente vai trabalhar com o que é visível ou o que era invisível. A sabedoria, ela não é apenas o que a gente pensa e o que a gente sente, ela é visível mesmo. Quando a gente fala que ela é visível, é por causa do tom de voz. Eu sempre fui mais brincalhona, e na hora do devocional eu era um pouco mais firme, mas depois que a gente começou a estudar a sabedoria, até a minha voz, ela ficou mais suave, assim, que tinha vezes que eu ia falar com o devocional, eu falava mais com dureza, e ela vai manifestar no nosso tom de voz, nas respostas que a gente passa a dar, na forma como a gente vai aceitar a correção, nas orações sinceras e até mesmo na forma como a gente vai lidar com as nossas emoções. Provérbios 15 é um mergulho, gente, no coração e na boca, tá? Primeiro, a confronta do Provérbios 15 é: a minha fé é visível nas minhas atitudes? A primeira coisa que a gente precisa pensar é que as pessoas conseguem saber que a sua fé, ela é visível na sua atitude. Ontem eu estava falando com uma moça, eu acho que ela me entendeu até errado. Porque eu falei que para a gente criar conteúdo no Instagram, a gente precisa ter o nosso nicho bem definido. Porque às vezes a gente precisa falar de Deus de forma indireta ou de forma camuflada. Não é que eu camuflo as coisas de Deus, não, gente. É que, pela sabedoria, eu sei que eu não posso chegar lá no meu Instagram e falar assim: Jesus te ama! Volta para Jesus! Não tem como. Vamos usar o exemplo do Pedro, que era uma pessoa machucada pela igreja. Gente, foi nos atendimentos. Foi brincando, zoando, conversando com ele. E ali, durante um ano, batendo na mesma tecla, mas de forma devagar. Agora que eu comecei a me posicionar mais e falar mais de Deus no Instagram, eu perdi muitos seguidores. Ok, não me importo com isso, porque esse é o meu novo posicionamento. Mas se eu quero atingir os corações que estão machucados, se eu colocar só coisa de Deus no meu Instagram, eu vou atingir? Não vou. Então, a gente precisa ter Cristo nas nossas atitudes e nas nossas falas, mas talvez você não vai falar somente dele. Mas a forma como você vai viver e a forma como você vai falar, as pessoas vão sentir o amor dele e vão querer viver esse amor. Por isso que, quando eu falei sobre camuflagem, não é que a gente tem que fingir que a gente não é, não. Eu sempre fui. E o capítulo 15, ele nos confronta com essa força das nossas palavras, com o valor da correção, com a oração como fonte de atitude. É o olhar de Deus sobre tudo que a gente faz. E é um chamado à sabedoria emocional, relacional e espiritual, gente. Porque não adianta a gente querer ter só a parte espiritual. Não, vai trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Então, por que eu estou orando muito pelo renovo? Nós começamos com 11 pessoas. Tirando eu, ou seja, éramos 12 pessoas. Hoje temos 7 pessoas. Com toda certeza, é o desafio. Posso te afirmar, é o desafio. Tinha gente que não faltava nem um dia. Hoje não assiste nem no gravado. É porque eu fiquei chata? Não. Por causa do desafio do dia a dia. Primeira desculpa vem o cansaço. A segunda vem o problema. Aí vai problema atrás de problema. Acabou. Então, a gente precisa entender isso. A nossa fé tem sido visível nas nossas atitudes. O que você tem escolhido? Graças a Deus, você tem escolhido pelo menos buscar por sabedoria, que você ainda está aqui. E o primeiro ensinamento,
já começa, né, acima de tudo, que as nossas palavras, elas curam ou elas ferem. Por isso que nós temos que vigiar na nossa palavra. Depois vai falar de silêncio também, mas é o que eu sempre falo, se você não sabe o que falar, fique em silêncio. Mas um dos ensinamentos do Provérbios 15 é o silêncio. E o versículo 1 é: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Ou seja, se você gritar e for sem educação, você vai despertar ainda mais a ira. Se você vir de forma calma, de forma amorosa, você vai acalmar e vai desviar dessa fúria. No versículo 2 ainda continua: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. As palavras, elas se revelam se há sabedoria dentro de nós ou não, através do nosso falar. E a forma como a gente reage pode nos incendiar ou apagar um conflito. Por isso que ontem eu estava contando para vocês, né, que o meu posicionamento sempre abriu as minhas portas. Por quê? Porque eu sempre fui a pessoa que fui mais calma. Já estourei, gente, não queira me ver brigar também, não. Já fui muito estourada. Mas a minha palavra, as minhas atitudes passavam o meu valor. Por isso que aonde eu fui, eu sempre fui muito bem respeitada. Eu trabalhava no baile funk, eu era bem respeitada, gente. Tinha gente que sofria assédio e me perguntava o que eu fazia. Era o meu posicionamento. Não era só a minha forma de vestir, era a minha forma de agir, era a minha forma de falar, é a minha forma de posicionar. Então, a forma como a gente começa a se posicionar vai trazer também se a gente é uma pessoa sábia ou não. Porque quem é sábio vai pensar sempre antes de falar, sempre antes de agir. E quem é insensato vai falar antes de pensar. E aí, o que você vai fazer? Às vezes você vai ferir uma pessoa que já está ferida. Você vai machucar uma pessoa que já está machucada. Por isso que incendeia ainda mais o problema. Porque a sabedoria, ela vai se medir mais pela boca do que pelo nosso intelecto. Eu já falei isso aqui. Não é pela sua inteligência, não é pelo seu estudo, não é pelo seu currículo, mas é pela forma como você se posiciona. Eu já vi médicos com doutorados e doutorados e doutorados que, para mim, não eram ninguém. Por quê? Porque falta sabedoria de verdade. E eu queria que você refletisse que quantas situações você poderia ter evitado se você tivesse falado com mais calma. Se você tivesse respirado antes de responder. E o segundo aprendizado é: quem ama a correção cresce. Nós falamos isso ontem também. No versículo 32 está: quem rejeita a disciplina menospreza a si mesmo, mas quem aceita a repreensão adquire conhecimento. No 10 fala: a correção severa atinge quem abandona o caminho, e quem odeia a repreensão morrerá. Então, sabedoria não vai evitar que você seja corrigido. Só que você vai aprender a ver isso como um presente. Porque a pessoa que cresce, gente, são aquelas que... as pessoas que não crescem, né? São aquelas que vai endurecer diante da verdade. Quanto mais você se abre para aprender, quanto mais você se abre para que Deus possa te moldar, pode ver aqui que eu não orei. Eu orei ele pedindo para tirar a gente da nossa aflição, mas não da nossa luta em si. Por quê? Porque é na nossa luta que ele está nos moldando. Orei para que ele renovasse as nossas forças. Por quê? Porque é na nossa luta que ele está nos moldando. Eu quero que ele tire da gente a acusação. Porque eu aposto que a maioria de vocês acordou hoje com algum sentimento esquisito.
Porque de manhã eu comecei até a suar, eu nem sabia que já estava na hora de acordar, parecia que eu estava sendo sufocada. E quando eu fui orar, eu falei, já entendi, já, é todo mundo. Eu tô com meu ombro até parado hoje. E a maturidade espiritual vai começar quando a gente para de nos justificar e vai começar a nos alinhar. Não tem que dar desculpa, gente, é ir para a zona de combate. E aí eu quero que vocês refletem também, que eu queria que vocês pensassem em algo que, que alguém te disse e você rejeitou. Era verdade? O que a gente pode aprender com isso? Às vezes a crítica ela não vem para nos matar, não vem para nos acusar, ela vem para nos ensinar. Só que aí a gente tem que entender o seguinte, gente. Igual eu estava conversando, Simone, licença, tá? Não vou entrar em detalhes, não, mas estava conversando com a Simone esses dias. A Simone, para mim, é uma das mulheres mais sábias que eu conheço. E aí a Simone recebeu uma crítica do PAN. Ela ficou bem aflita. Eu até não entendi por isso, né? Porque pode acontecer, todo mundo, nós somos seres humanos. Mas realmente, quando a gente foi provar, o negócio estava bom e por demais, assim. Não passou a ser meu preferido, não, porque eu tenho meu preferido já, mas passou a ser o preferido do Pedro. O que nós vamos analisar antes? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma crítica, tá? E que realmente você pode melhorar, que você pode crescer, e aí você vai entender tudo. Outra coisa é uma acusação e uma afronta do diabo. Nós estamos em período de mudança. Isso veio como uma flecha negativa mesmo para Simone. Não foi a crítica em si, entende? Foi tudo como aquilo se formou, como veio toda a acusação, como aconteceu toda a acusação, e aquilo nos paralisa. Por que é bom a gente ter sabedoria? Primeiro, porque na hora que a gente estiver ali ficar abatido com aquele problema, a gente vai conseguir entender se realmente é uma crítica construtiva e a gente precisa aprender, ou se atrás dessa crítica construtiva ainda tem uma guerra espiritual. Porque errar nós vamos errar, gente. Errar nós vamos errar. Pode acontecer. Por mais que você se doa para fazer tudo muito, muito legal, igual ontem, quando eu acabei, que eu lembrei que eu não falei o que eu queria ter falado no final sobre legado. Eu comecei a falar sobre legado, fui para outro assunto, para a história do que como se deixa o legado, mas eu não falei sobre o legado em si. Não é que eu não preparei com amor, não é que eu não me preparei, entende? Tá vendo? Que por mais que você se organize para fazer o que é certo, pode acontecer de você errar. Só que aí por isso a gente precisa entender o que tem sido afronta, o que tem sido guerra espiritual e o que tem sido, na verdade, apenas ali para você é um aprendizado mesmo. A crítica, gente, é a melhor coisa que a gente precisa ter. Por quê? Porque vai ser nela que a gente vai entender o que a gente precisa melhorar. Porque se você só recebe elogio, você estagna. Porque como que você vai melhorar uma coisa que já está tão bom? Como que você vai inovar uma coisa que, tipo assim, não, é tipo, esse aqui não ficou tão bom. Aí você começa a pensar, nossa, eu preciso melhorar nisso, nisso e nisso. Nossa, Deus, está na hora de eu dar um passo maior. Nossa, Pai, eu preciso que seja dessa forma. E as coisas vão se abrindo ali para você. O nosso terceiro passo, o coração é a fonte da vida. O coração alegra ilumina o rosto, mas o coração angustiado abate o espírito. Está no versículo 13. A alegria do coração transborda na boca, e a sabedoria é visível no semblante. O nosso interior, ele afeta o nosso exterior. Então, um coração curado vai produzir leveza. Um coração ferido reflete peso. Por que está tão pesado na nossa jornada? Porque a gente ainda está ferido. Nós estamos em processo ainda de cura.
Por isso que é uma jornada que está pesada, por isso que muitas pessoas desistem. Porque ainda estamos em processo de cura. Então, a sabedoria, ela vai cuidar da raiz, não só dos frutos. A sabedoria vai trazer a cura para o nosso coração também. E eu queria que você analisasse como anda seu coração. Quais as emoções você tem deixado dominar os seus dias? Porque hoje eu acordei aflita, gente. Sério, eu suava, que vocês não medem o tanto que eu estava suando. Eu acordei parecendo que estava me sufocando. E aí é como se viesse acusação atrás de acusação. Eu falei, Deus, eu nem acordei ainda. Tem de misericórdia de mim, porque eu não consegui nem raciocinar que eu já acordei, já estou atrasada com tudo que eu tenho que fazer, eu ainda preciso entender a tua palavra. Tira de mim essa acusação. Tira de mim essa aflição. Tira isso do meu coração, porque não faz mais sentido isso para mim. Eu tenho buscado uma vida íntegra com o Senhor. Eu tenho um histórico de pecado. Mas eu não quero mais essa vida para mim. Ou seja, eu fui vencer aquilo que estava afligindo o meu coração na oração. E aí, a maioria das vezes, a gente se entrega, a gente fala, nossa, mas é verdade, né? Nem faz sentido. Olha só quem eu sou. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. E a gente tem que lembrar que Deus está observando tudo, seja de bom, seja de ruim. Os olhos do Senhor estão em todas as partes, observando atentamente os maus e os bons. E aí eu te pergunto, né? Isso te conforta? Ou isso te dá medo? Porque o que você faria diferente hoje, né, a partir de hoje, se você tivesse essa consciência de que Deus está observando tudo? Eu brinquei e falei, Deus, nada, porque eu tenho tentado corrigir tudo até do mais oculto. Eu já tenho a plena consciência de que Ele está comigo observando tudo. Mas aí o que você faria? Porque nada escapa dos olhos de Deus. Ele vê o quanto você age com fidelidade, mesmo em silêncio. Ele também te protege do invisível. Então é isso que me conforta. É mesmo que às vezes esteja tudo no caos, mesmo que eu já acordei ali cheia de acusação, Pai, o Senhor está comigo. Eu só preciso do teu renovo para poder viver. Então, mesmo quando ninguém te recompensa, ninguém está nem aí para você, nem valoriza o que você faz, Deus está te observando no secreto. Eu recebi uma mensagem ontem que eu chorei assim, chorei não chorar em lágrimas, porque parece que tá tão desafiador esses dias que até as lágrimas tá meio difícil de descer, gente. Mas eu fiquei tão feliz, alegrou tanto o meu coração e realmente me trouxe essa parte de tipo, nossa, tá valendo a pena. Foi literalmente assim, você é muito importante na minha vida. E eu queria muito poder estar mais presente, mas pela distância não permito. Eu admiro a sua força e sua determinação. Você vai muito além. Deus tem coisas grandes preparadas para você. Quando eu li isso aqui, eu comecei a pensar o seguinte, eu falei, caramba, é muito maior do que eu posso imaginar. Ou seja, cada esforço, cada lágrima, cada noite sem dormir, cada luta, guerra espiritual que eu tive que participar, tá valendo a pena. Por quê? Porque não tá. Aí a gente entra no que eu não falei ontem, que era o legado. Porque não é sobre mim. Porque vidas estão sendo transformadas. E Deus está vendo o que ninguém vê. E a gente entra no quinto, que a vida espiritual importa mais do que os rituais. Que eu falei isso ontem também. Que é muito além do que você só ir à igreja. Conheço pessoas que vão à igreja, mas são as mais fofoqueiras do mundo. São as mais mentirosas do mundo. São as mais que espalham destruição. Então vai importar muito mais quem é você no seu secreto do que quando você está na igreja. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas se agrada do coração dos íntegros.
Melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Não vai adiantar você frequentar a igreja ou apresentar a espiritualidade se seu coração estiver longe de Deus, não. Não adianta, não. Ele ama a verdade no íntimo. Gente, por que o devocional ele era tão pesado para mim no início? Vou trazer aqui a verdade. Porque eu estava tão aflita naquela época que era como se eu estivesse falando e o que eu estava falando aqui nem eu estava acreditando. Eu quis parar uma vez o devocional, uma não, várias vezes, porque eu falava assim, Deus, eu não estou vivendo isso que eu estou pregando. A minha fé ela não está sendo nem do tamanho de um grão de mostarda, eu estou duvidando que eu vou conseguir sair dessa situação. No fundo eu acreditava, né, gente? Porque se eu não acreditasse, eu não estaria fazendo as coisas que eu fiz. Mas é como se eu já não tivesse força nenhuma para continuar. É como se eu não conseguisse. Por quê? Porque vai muito além da gente estar lá na igreja, da gente adorar, da gente se posicionar. Está literalmente no que é você no secreto. Por isso que eu falei desde os primeiros dias, assistam o Quarto de Guerra e coloquem em prática o Quarto de Guerra. Porque Deus vai querer um clamor sincero do que uma alta performance religiosa. Gratidão pela sua vida, Lele. Ele quer um coração sincero. Ou seja, mesmo toda machucada, mesmo toda ferida, mesmo eu não estar aguentando mais, eu perseverava ali. Eu continuei. Por que tudo muda? Porque mesmo sangrando eu caminhei. Mesmo não entendendo nada eu fui. Mesmo quando a pregação, hoje ela ainda vale muito para mim, mas mesmo quando eu estava aqui falando a palavra, estava doendo muito mais no meu íntimo do que no seu, porque eu falava assim, Deus, se isso é verdade, então realiza isso na minha vida. Era nítido, gente, a minha cara de abatida. Era muito nítido. Então a gente precisa entender isso. E quando você ora, você está buscando algo para impressionar ou realmente para se conectar com Deus? Porque eu só queria a presença dele, eu queria sentir ele, mais nada. O filme que eu falei com vocês que eu assisti ontem, que era uma comédia romântica meio boba. Ela começa a ser cristã, a ser crente, porque ela queria ter um relacionamento a qualquer custo. Ela já tinha cansado de buscar no mundo, ela foi buscar dentro da igreja, na realidade dentro de um aplicativo do Tinder da igreja. Era só para gente cristão. E ali ela começa a ter um relacionamento à base de mentira. E é claro que toda mentira ela vai vir à tona. E aí, beleza. Mesmo assim, ela começa a perceber que, na verdade, ela queria ter aquela vida com Deus, mas ela queria ter para impressionar o moço. E depois ela percebe que ela não tinha que ter para impressionar alguém, que ela simplesmente tinha que ter porque ela tinha que viver, porque viver para Cristo é bom. Não pelo que ele pode nos dar, mas pelo que ele é. Ele pode te dar aquilo que é o desejo do seu coração? Pode. Mas talvez ele vai te dar na hora certa, ele não vai te dar na hora que você quer. Por quê? Porque talvez você precise amadurecer, talvez você precise se posicionar, talvez precise acontecer muita coisa. Só que aí você precisa entender o quê? Que você está buscando para impressionar ou realmente para se conectar. Ela buscava a Deus porque ela queria impressionar o rapaz. Aí depois ela passou a se conectar. De verdade. O justo escolhe o silêncio, que é aquilo que eu falei com vocês no início, que eu tinha dito ontem. Mas aqui deixa muito claro, né? O coração do justo medita antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Está no versículo 28. Ou seja, é o silêncio. E eu sempre sou de falar demais, então eu sempre falei demais, gente. Eu nunca tive tempo de silêncio. Mas o que eu mais tenho feito nessa época dos nossos estudos é ficar em silêncio. Não com a Simone, né, tadinha? Simone é obrigada a me ouvir.
Mas é ficar em silêncio. Antes de responder ou de agir de qualquer forma, silêncio. E tô pedindo a Deus para me mostrar o que é verdade. Então, responder com sabedoria é muito diferente do que a gente reagir no nosso impulso. O silêncio ele pode ser uma resposta poderosíssima espiritual. Porque Deus vai te mostrando até no secreto. Um exemplo, né? Em uma crise familiar, antes de responder com uma crítica, respira. Ore, só fala quando o Espírito Santo de Deus te instruir. Que foi o que aconteceu aquele dia aqui em casa. Meu pai aflito, meu pai chorando, a minha irmã também. E Deus, eu não sei mais o que eu faço, não. E quando eu comecei a falar, foi quando eu desarmei todo mundo. Por quê? Não tinha o que eu falar, você ia ficar falando o quê? Entende? E o sétimo é: o caminho da vida é para quem ouve. Isso aqui eu amei. Por quê? Porque eu passei a ser um pouquinho mais ouvinte. E se fosse qualquer outra pessoa, tirando a parte religiosa, ia falar comigo assim: Lívia, isso tinha que ter virado sessão. Falei, então ferrou. Porque eu acho que Deus está me levando para um outro caminho agora. Por quê? Porque tem certas coisas que eu dou direção pelo WhatsApp mesmo. Numa conversa mesmo. Não é que eu faço atendimento gratuito, mas eu direciono a pessoa ali. Por quê? Porque é a instrução de Deus. É porque eu consegui ouvir com a verdade ali. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá a morada entre os sábios. A humildade perece a honra. Aqui no caso, além da gente ouvir para nos corrigir, é ouvir para a gente aprender a ouvir as pessoas. A gente está tão na correria que a gente não presta atenção, a gente fala tá. Uhum. Não, tem que parar, tem que ouvir, tem que entender. Porque a humildade perece a honra. Não é que eu estou procurando honra também não, viu, gente? Eu estou procurando uma vida com Deus. De forma bem forte. Mas é o que vem. Então eu faço o que eu sinto. E o caminho da sabedoria, ele vai passar pela nossa escuta. Quem ouve com humildade, cresce, é exaltado no tempo certo. E a sabedoria, ela vai crescer em silêncio. Ela floresce na nossa humildade e frutifica na resposta branda. O que você precisa refletir hoje? Quais áreas acima Deus tem te mandado mudar? Boca, reações, coração, humildade para ouvir. Quais áreas da sua vida você precisa mudar? E para mim, o reflexo do dia é a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Tá no versículo 1 essa. E Provérbios 15, ele é um chamado para autoexame mesmo, emocional e espiritual. E ele vai nos ensinar que a sabedoria está na boca, na mente e no coração. E que tudo começa com temor, com o Senhor. Tudo. Isso a gente fala desde sempre. Com a disposição de ouvir e com coragem para mudar. É muita coragem para mudar. Então eu quero que vocês fechem seus olhos para que a gente possa orar. E eu quero que você ore comigo. Lívia, eu não sei orar. Fala o que está sentindo no seu coração. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te apresentar, Pai, agora a nossa vida e pedir para que o Senhor possa derramar a sua sabedoria sobre nós, ó Pai. Obrigada por mais um dia na tua palavra, obrigada, Deus, por ser o início de tudo. Nós começamos o nosso dia com o Senhor, entregando o nosso dia a ti, ó Pai, porque o Senhor é o primeiro, o Senhor é a primícia. Obrigada, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito. Obrigada pelos grandes feitos em nossas vidas. Obrigada pelas mudanças, ó Deus. Eu peço, Deus, para que o Senhor continue trabalhando, conforme o teu querer e a tua vontade. Eu peço, muda a nossa história, ó Pai. Muda o nosso caminho, muda o nosso coração, muda a nossa mentalidade. Mas nos renova hoje mais do que tudo, Senhor, para que a gente possa continuar, Deus, seguindo fortemente nesse caminho. A nossa guerra, Pai, ela não é contra a carne, mas ela é contra o espírito, Senhor.
Então, que o Senhor nos dê essa sabedoria para lidar, ó Pai, com essa guerra espiritual que tem acontecido. Mas que tudo aquilo que tem se levantado contra a gente já começa a cair por terra em nome do Senhor Jesus. Porque é chegada a hora da gente se posicionar, ó Pai. Então começa a mudar a nossa história, Senhor. Muda a nossa mentalidade para saber, para que a gente saiba como vamos nos posicionar, Senhor. Começa a cuidar de cada coração ferido aqui, Pai. Vai tratando as nossas feridas, Senhor. Vai tratando tudo aquilo que nos impede de prosseguir, Senhor. Vai trabalhando no nosso coração, no nosso mais íntimo, Pai. Eu preciso de Ti, Senhor. Mais do que tudo nessa vida, eu preciso do Senhor e eu preciso que o Senhor me ajude. Venha nos guiar, Senhor. Venha falar no nosso coração. Venha nos mostrar, ó Pai, o que o Senhor quer de cada um de nós. Comece a sarar, Pai, as nossas feridas, aquelas que estão mais em oculto. Comece a sarar, Pai, aquilo que a gente não tem coragem de contar para ninguém. Comece a nos ajudar a nos posicionar, Senhor. Comece a nos ajudar, Senhor. Papai amado, papai querido. Nos ajude a romper. Nos ajude, Deus, nessa caminhada. Temos mais 16 dias para procurar sabedoria, para buscar a sabedoria. Nos fortalece, Pai, para que o nosso pé não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Que mesmo que a gente caia, Pai, o Senhor nos ajude a nos levantar. E seja a nossa frente guerreando a nossa guerra. Que os anjos do Senhor nos guarde todos os dias da nossa vida, Senhor. E que o Senhor comece a nos abençoar para mudar a nossa história. Papai amado, papai querido, guarda a minha vida, guarda o propósito do Reacende a Chama, que o Senhor possa nos abençoar dia após dia, para que a gente possa crescer cada vez mais. E que a tua vontade venha se cumprir, Pai, dentro desse propósito. Que seja sempre para o Senhor, que todo o ego venha cair por terra. Tudo aquilo que não provém do Senhor venha cair por terra. Comece a abençoar cada pessoa, Pai, que faz parte desse propósito. Comece a abençoar cada um que faz parte ali do grupo, ó Deus, que tem um coração ensinável e que venha ter um coração, ó Pai, com o sonho de fazer as missões mesmo. Qual é a missão? De evangelizar, ó Pai, para que nós possamos crescer, para que mais pessoas possam conhecer a Ti. Continue nos abençoando, ó Pai. Abençoe a minha equipe, ó Pai, abençoe o coração de cada um deles. Já abençoe a casa da Simone, que vai ser onde vai ser o próximo encontro. Que os teus anjos já estejam guerreando ali, Pai, ao nosso favor. Que o Senhor já possa escolher cada pessoa que vai se sentar à mesa, Pai. E que o Senhor já vai trabalhando em nosso favor. Que os seus anjos acampem ali, ó Pai, que toda maldade, tudo aquilo que o inimigo quiser se levantar contra nós já caia por terra em nome do Senhor Jesus. Guarda meu coração, ó Pai. Guarda minha casa, guarda minha família. Guarda o coração e a casa de cada um da minha equipe. Que o Senhor possa receber todos os nossos pedidos de oração, ó Pai. Possa visitar cada pessoa que está no hospital, cada saúde, cada enfermo. Cada casamento, ó Pai, que tem se perdido. Que o teu milagre comece a acontecer na vida de cada um deles, ó Pai. E que a tua vontade se prevaleça. Visita, Pai, cada pessoa que está no nosso grupo, do Reacende a Chama. Existem corações ali que ainda precisam ser reacendidos, Senhor. Então toque em cada um deles e reacenda cada um deles. Comece a trabalhar no mais secreto, no mais profundo de cada um deles ali, Senhor. Comece a transformar cada uma daquelas vidas. Se eles estão ali no grupo é por algum motivo. Mas que eles estejam ativos com o Senhor. Visita o nosso coração também, ó Pai. Pois só o Senhor sabe no nosso mais íntimo tudo aquilo que nós precisamos. E se o Senhor agrade de nós, ó Deus, comece a abençoar para que a nossa história seja mudada. Que tudo aquilo que tem se levantado contra a gente comece a cair por terra, ó Pai. E que a tua vontade se prevaleça na nossa vida. É por isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Gente, vocês têm a missão hoje de já orarem aí por mim, por favor.
Já temos algumas inscrições, eu estou muito feliz por isso, né? Que Deus possa abençoar aí. E se você sentir no seu coração, vá hoje. Eu vou estar lá de braços abertos te esperando. Vai ser uma bênção ter você lá comigo nessa nova etapa, nessa nova jornada. Estava brincando ontem com a Amanda, que isso é até uma estratégia, vou contar a estratégia para vocês. Eu me sinto confortável mais quando eu estou diante dos meus. Quando eu estou fora do meu ambiente, eu fico um pouco desconfortável, assim. É como se eu não estivesse dominando. É pela minha timidez mesmo. A minha timidez, às vezes, ela me trava. Eu tenho orado muito para que Deus me honre, né? Porque lá vai ter mais gente que eu não conheço do que gente que eu conheço. Mas para que Deus me honre, para que ali eu seja apenas um instrumento dele, né? Que eu tenha total liberdade igual eu tenho aqui. Mas então, se vocês puderem, façam esse esforcinho, estejam lá, para que a gente mostre, né, a nossa força, mostre que é por causa disso aqui que a gente está lá. Então, mais uma vez, o meu muito obrigada, porque se não fosse por vocês, a gente não estaria lá. E, por favor, né, se se sentirem aí, vai ser uma honra ter vocês lá. É bem prático, é bem rápido, mas é um tempo de comunhão, vai ser um tempo ali de crescimento mesmo, tá? Então, se sentirem no coração, tem gente vindo de Santa Luzia, então dá para a gente ver carona, ver o que a gente pode fazer aí, tá bom? Um beijo para vocês, que vocês façam um extraordinário dia. Se Deus quiser, até amanhã.